Quais são os seus sonhos espirituais? Quais são os seus projetos espirituais para 2019? O que você tem escrito? O que você tem pedido a Deus para que seja concreto em sua vida espiritual? Eu escrevi esses dias e vou compartilhar um pouquinho da minha escrita, que eu falei para Deus e orava, pedi a Deus então, nessa parte, nesse cenário espiritual. Eu disse, olha, minha meta 2019 é ser mais parecido com Jesus. Essa é a minha meta. Não sei se eu vou conseguir. Se eu ficar pertinho de Pedro, de Paulo ali, eu já estou feliz também da vida, tá? Mas mais semelhante a Jesus. Mais semelhante a Jesus nas palavras, mais semelhante a Jesus nos pensamentos, mais semelhante a Jesus no modo de viver, mais semelhante a Jesus. Eu sei que de repente vai ser um negócio meio difícil, não é verdade? Jesus tem umas ideias que para a gente é meio assim antagônicas, Ele ensina, mas a gente termina fazendo de um outro jeito. Por exemplo, Jesus diz assim, olha, se alguém ferir a tua face, faz uma coisa, oferece a outra. E o meu eu do Bruno aqui, não está muito disposto a fazer isso, não é verdade? Jesus diz que é para fazer isso, e eu digo, olha Jesus, eu te amo, mas na hora de fazer, olha Jesus, esse negócio aí está difícil. Tem hora que Jesus também chega com outra situação, que ele diz assim, olha, se alguém te pedir emprestado, não empresta não, tu dá. Eu digo, rapaz, aí Jesus, ficou difícil. Imagina, o irmão chega e diz, pastor, eu queria ter o carro emprestado. Eu digo, fica difícil, Jesus, esse tipo de negociação, A gente vai arrumando um jeitinho por ali e acolá, mas são situações que Jesus pede e nós então precisamos estar à altura do seu chamado. Então, esse é meu sonho, ser cada vez mais semelhante a Cristo. A gente não sabe qual será o último hoje que teremos. Não sabemos qual será o último momento em que despertaremos. Por isso que a oportunidade é agora, esse instante, de pedir a Ele de coração. Eu ouvi ali a irmã dizer na escola sabatina, ela disse assim, pastor, todos os dias eu reafirmo o meu compromisso com Cristo. Todos os dias eu reafirmo, realmente não posso viver apenas de experiências no passado. Porque eu fiz isso, porque aquilo outro, porque eu conquistei isso, eu fui um construtor de igreja, porque eu fui um pioneiro, porque eu fui acolá, aquilo... E tanta coisa que não termina mais. Se a nossa experiência até apenas está no passado, o que está valendo a nossa fé de agora? Tá? Então precisamos todos os dias dizer, Senhor, se hoje eu falhei na minha semelhança com o Senhor, me ajuda para que amanhã eu tenha o mesmo sentimento, que eu tenha a mesma compaixão, que eu tenha os mesmos ideais pelo qual Cristo veio morrer e se apresentar por mim. Esse deve ser, eu acredito que deve ser o nosso plano também, cada dia, cada momento, cada decisão, ser mais semelhante a Jesus. E falando nessa semelhança com Cristo, eu pedi a Deus para que, o que eu vou falar? Estamos começando o ano, de repente alguns estão eufóricos, mudança de governo, alguns ali já ficam respirando um novo pensamento, no aspecto político, econômico também. Outros também já ficam esperando outros movimentos aí dentro da escala da profecia. E o que a gente pode falar num primeiro sábado, de repente que eu estou pregando aqui com vocês, 12 de janeiro, e eu pedi, Senhor, o que falar? E algo vinha na minha mente e me alimentava o coração, algo relacionado ao tempo do fim. Algo relacionado à volta de Cristo. E eu comecei a escrever alguns momentos que eu li a lição da escola sabatina. Aí eu escrevi alguma coisa também, determinado livro do Michelson Borges, falando sobre o Cordeiro, sobre o trabalho de Cristo ali apresentado no Apocalipse. Outra lembrança que me veio à memória foi exatamente estudar com vocês sobre as trombetas, as 7 trombetas do livro de Apocalipse também, que é um tema que eu particularmente, 25 anos de igreja, ainda não ouvi alguém pregar sobre as trombetas. Não ouvi ainda ninguém pregar sobre as trombetas no nosso meio. Então eu fiquei pensando, e as trombetas tinham sido algo que eu tinha estudado até mesmo para um TCC lá na faculdade, na área do Apocalipse. Mas eu digo, rapaz, esse negócio da trombeta é um negócio tão truncado que eu digo, eu vou para outro caminho. Pedi a Deus então que Ele então falou, a sacudidura no meio do povo de Deus, o peneiramento que o Senhor deseja fazer no meio do seu povo. Baseado em que isso? Abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 9, e o verso 9, e veja então o que é que o Senhor nos ensina. A sacudidura, para alguns que não estejam familiarizados com essa expressão, ela é um vocábulo que Deus usa então para peneirar o seu povo. Através da sacudidura, Deus então deseja apresentar aquele que o serve
e separá-lo então daquele que não o serve. Deus então elege seu povo, Deus consagra o seu povo e também revela aqueles que são apóstatas, que estão no meio do povo de Deus. E ela tem alguns motivos, tem algumas causas também, mas vamos ver o que é que diz o profeta Amós na palavra de Deus, Amós capítulo 9. Amós capítulo 9 e o verso 9. A palavra de Deus então nos afirma o seguinte: porque eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Deus então está usando a boca do seu profeta, a boca do seu mensageiro, está transmitindo a mensagem. A mensagem é: Deus está afirmando que Ele fará uma grande sacudidura no meio do seu povo, e que essa sacudidura abalará a todos, mas que nenhum grão de trigo será então perdido. O que Deus está nos garantindo é que aqueles que serão sacudidos, todos serão sacudidos. O que for do lado do Senhor, esse permanecerá sendo do lado de Deus. Nada o abalará, porque a sua confiança e o seu testemunho está na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Outro momento bem específico também foi quando Jesus afirmou para Pedro, em Lucas capítulo 22, você pode conferir também o que está na sua Bíblia, Lucas 22, verso 31 e 32. E aqui uma sacudidura especial. Alguém que é sacudido explicitamente, e Jesus então apresenta para ele o seguinte: esse que vai ser sacudido aqui é Pedro. E ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Jesus agora diz: olha, Pedro, teve alguém que estava lutando para te peneirar. O inimigo das almas estava querendo então te peneirar, assim como se sacode o trigo. Percebam uma coisa a respeito da sacudidura. A primeira pela qual o profeta Amós fala, ele diz que Deus é o originador, que Deus é quem mexe então com o seu povo. Agora nessa outra é Satanás quem está querendo sacudir o povo de Deus. É Satanás agora que se propõe para sacudir a Pedro. E Jesus então roga e faz um apelo para Pedro: Pedro, quando você se converter, que você então apacente os seus irmãos. Evidentemente que Deus, ao permitir que provas venham sobre nós, ao permitir que as provas estejam sobre nós, Ele quer extrair o nosso melhor. E contrariamente ao inimigo das almas, ao nos lançar as tentações, ele quer expor a nossa vergonha, ele quer expor o nosso opróbrio, ele quer nos deixar mais baixos do que o chão. Deus então, ao provar o seu povo fiel, quer mostrar para todo o universo que esse povo permanece fiel. E o inimigo das almas quer mostrar exatamente as suas fragilidades, quer mostrar as carências que o povo de Deus então tem. Durante o tempo, em todas as épocas, vimos em toda a história do cristianismo e também do povo judeu, vimos então como Deus sacudiu o seu povo. Logo lá no céu, a primeira sacudidura houve, quando alguém que se achou digno de receber adoração, alguém que estava buscando reconhecimento, Deus então disse que naquele céu não tinha lugar mais para ele. E ele então envolveu na multidão do seu comércio e então anunciou, e outros e milhares de anjos terminaram seguindo na sua atitude rebelde. Vimos também lá no Éden, quando Deus explicitamente expõe a sua palavra, e agora o primeiro casal não dá ouvidos à voz de Deus, também são sacudidos. Eles ouvem a palavra de Deus, mas ao não obedecerem a mesma, se tornam vulneráveis a serem espalhados como a palha. Um outro momento, na parte teocrática, na era teocrática, em que Moisés ali governava, que Moisés então conduzia o povo, nós vimos até mesmo a sacudidura entre os seus irmãos. Agora mesmo, terminando o livro de Êxodo, nós vimos também quando alguns ali se rebelaram e disseram: esse Moisés que subiu não volta mais, já tem 40 dias que o homem está lá para cima e não volta mais, então faz-nos um Deus. E Arão, que estava ali, diz ele, as escrituras falam que Arão então pegou
os pendentes que o pessoal tinha ali nas orelhas e colocou e disse: saiu esse bicho aqui, saiu esse negócio aí, saiu esse Deus. É assim a expressão praticamente que Arão usa. Houve uma sacudidura também. Moisés disse: quem é do Senhor que vem para o lado de cá, quem não for, fica do lado de lá. E aí terminou ficando um bocado do lado de lá, ainda 3.000 foram mortos. Também houve uma rebelião. Datã e Abirão se levantaram contra a autoridade profética da parte de Deus em Moisés. Se levantaram contra o ungido do Senhor, e vimos também outra sacudidura, outro peneiramento no meio do povo de Deus. Depois da era teocrática, entramos na monarquia, onde os reis governavam, e vimos também outra sacudidura. Vimos, por exemplo, depois da morte de Salomão, Roboão e Jeroboão dividiram o reinado. Enquanto Roboão se manteve com 2 tribos no sul, em Judá, com a capital Jerusalém, Jeroboão, prometendo então as 1000 maravilhas, conduziu 10 tribos para o norte, e lá fez atrocidades usando a Bíblia. Com os discípulos de Cristo, também vimos outra sacudidura. O próprio Pedro, como foi mencionado, Jesus disse que Satanás tentou peneirá-lo. Judas também foi peneirado, mas mostrou o seu lado pior. Mostrou exatamente a sua maior fragilidade, o amor que ele tinha às coisas materiais. E na era moderna, na igreja moderna também, alguns expoentes, pessoas que receberam tão grande luz, abandonaram os princípios, abandonaram as escrituras sagradas e seguiram seus próprios caminhos e interesses. No começo dessa igreja, um cidadão por nome de John Kellogg, esse cidadão que foi agraciado com todo tipo de bênção que alguém poderia enumerar. Mas o Kellogg então negou totalmente a sua fé, negou tudo que havia aprendido, e diz a história que na sua sepultura ele mandou construir um imenso monumento e disse: eu quero ver se quando Jesus voltar ele vai me ressuscitar. Claro que ele estava dizendo para a última ressurreição, né, a segunda ressurreição, mas ele perdeu totalmente a sua fé em Cristo. E tantos outros também na igreja no seu primórdio, como na igreja também contemporânea, quantos que receberam tantas instruções de Deus e foram, ao serem peneirados, não suportaram e então abandonaram a fé. Um escritor por nome de Fernando Chaves, autor de um livro Preparação para a Crise Final, ele afirma o seguinte: olha só, o resultado da sacudidura. O resultado da sacudidura agora em processo, e que continuará de forma crescente, será a apostasia de certo número de membros da igreja, que terão uma experiência superficial, alguns deles em destacada posição. Parte destes apóstatas se converterá nos piores inimigos da verdade e do povo de Deus. Olha que afirmação forte, ele diz: olha, primeiro ela vai mexer com todos os membros da igreja, e evidentemente, esses então que não estiverem bem estabelecidos na palavra de Deus, eles serão levados como o vento, por todo o vento de doutrina, por suas próprias inquietações pessoais. E ele ainda afirma o seguinte, que esses membros podem se converter nos piores inimigos da verdade e do povo de Deus. Entendam, porque eles agora perderam a grande oportunidade que tinham, e agora o que eles encontram para fazer de melhor é tentar perseguir a verdade e o povo do Senhor. Ellen White, falando sobre isso, ela comentou o seguinte: Deus está agora peneirando o seu povo, provando os seus motivos e propósitos. Muitos não serão mais do que palha, nenhum trigo, nenhum valor neles. Ela está se referindo, não é o mundo, o contexto de um mundo como uma forma geral, mas ela está dizendo que Deus está peneirando quem? O seu povo. Deus está mexendo com a sua igreja. Deus está passeando, como João viu na igreja de Éfeso, ele que andava e passeava pelo meio da igreja de Éfeso, e ele está fazendo um diagnóstico preciso da sua igreja. E ela diz: olha, ele está peneirando o seu povo para provar os seus motivos e os seus propósitos. Muitos que outrora defendem, ostentam-se, mostrarão então como não tendo uma palha ou não tendo trigo algum, são apenas palha que há de ser levada pelo vento. Ela continua afirmando no mesmo livro, Testemunhos para a Igreja, volume 1, Deus está peneirando o seu povo. Ele terá uma igreja pura e santa. Não podemos ler o coração do homem, mas o Senhor providenciou meios para manter a sua igreja pura. Qual é o propósito de Deus com este peneiramento?
Vocês vão lembrar que quem responde isso é o próprio Jesus. Quando ele fala a respeito de uma parábola bem conhecida, a parábola do trigo e do joio. Ele diz que um certo senhor de terras lançou então a boa semente do trigo. E então os seus trabalhadores trabalharam ali fazendo isso. Mas à noite, quando os trabalhadores dormiam, o que aconteceu? Um inimigo veio e agora espalhou no meio do trigo a semente perversa do joio. Deus chama os seus fiéis. Deus é quem traz, não são as nossas melhores estratégias evangelísticas, não é o nosso esforço pessoal, mas Deus então chama os seus fiéis que estão lá fora para que participem do redil do Senhor. Da mesma forma também o inimigo das almas trabalha para trazer os infiéis, para que também estejam no redil do Senhor. Porque o seu maior propósito é fazer com que o redil do Senhor se torne uma verdadeira Babilônia, uma verdadeira confusão. E aí a gente agora tem que parar para pensar, quem foi que me chamou para cá? Quem foi que me estabeleceu nessa igreja? Quem foi que me disse que eu poderia então ser um membro batizado do povo de Deus? Quem foi? E aí a gente já começa a avaliar se fomos chamados por Deus ou se de repente foi algum outro ser que nos colocou aqui. Qual é o grande objetivo de Deus? Qual é o grande objetivo de Deus com o seu peneiramento? Uma das coisas que eu pude enumerar é que o grande objetivo de Deus é remover a apatia e a indiferença do meio do seu povo. Apocalipse capítulo 3, do verso 14 a 17, é uma leitura já bem conhecida. Eu não vou nem para o 17, eu vou para o 18. Você pode ler também o que está lá no 18. Apocalipse 3 e o verso 18. É um texto que fala sobre a última igreja, o período da igreja de Laodiceia. E ele fala então das características que Laodiceia tem, fala também da sua autossuficiência e o que leva a Laodiceia então estar naquela condição é porque ela não reconhece as suas fragilidades. Ela é autossustentável, ela tem de tudo, ela se gaba das suas conquistas e então esquece que o Senhor da igreja é o Senhor Deus. Por isso que o Senhor diz, Ellen White também afirma, que por meio desses irmãos que agora se auto-vangloriam diante das suas realizações, que eles agora já estão tão cheios de si, Deus não consegue operar mais neles, porque eles agora já estão tão orgulhosos, já estão tão movidos por si mesmos, que agora se tornaram com o coração endurecido diante de Deus. Por isso que o conselho que o Senhor dá para Laodiceia, impressionante o conselho, ele diz no verso 18 do capítulo 3, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Impressionante é que Deus tem poder sobre os céus e a terra. Numa outra ocasião eu falei para vocês aqui o que está em Apocalipse capítulo 1, que o Senhor diz, eu tenho poder, eu tenho as chaves da morte e do inferno, mas para Laodiceia ele dá um conselho, ou melhor, 3 conselhos, que eles então adquirissem do Senhor essas prerrogativas, que eles então buscassem do Senhor o verdadeiro ouro, que eles então abrissem os olhos espirituais para que contemplassem a presença de Deus. São conselhos para Laodiceia. E ela diz que muitos renegarão estes conselhos, porque eles envolvem o quê? Reforma. Eles envolvem o verdadeiro reavivamento. Ela diz que muitos irmãos, por estarem tão cheios de si, já não conseguem identificar as suas falhas. Os seus pecados já estão tão comuns, já estão tão familiarizados com o seu pecado, que não conseguem mais identificar aonde foi que caíram, conforme o Senhor falou para a igreja de Éfeso. Não conseguem mais identificar. E essa é uma grande batalha da igreja de Laodiceia. Muitos estão altamente satisfeitos espiritualmente, mantêm o elevado conceito de si mesmo e das suas obras, e ao não olharem para Cristo, eles serão removidos dos seus postos. Não é pelo que eu fiz, nem pelo que eu sou. Não é pelo que eu gerei para a igreja, os alvos que eu conquistei, por isso, por aquilo outro, pelos demônios que foram expulsos, nada disso. Se eu não tiver o meu olhar em Cristo, se eu não estiver olhando para Ele,
serei totalmente envolvido e absorto pelas coisas deste mundo. Numa das visões que o dom profético então registra, diz que ela então olhava um povo que estava lutando com Deus, lutando para receber o perdão dos seus pecados, havia confessado e estava ali angustiado, esperando de Deus as promessas. E enquanto ela descreve essa visão, ela diz que ao lado desse povo havia um grupo de anjos malignos. E o objetivo que esses anjos tinham era exatamente fazer com que o povo de Deus tirasse o olhar de Deus. Se eles então alcançassem esse êxito, aquele povo seria destruído. O que eu quero dizer para você é que nessa batalha espiritual que nós estamos, se eu e você não tivermos o nosso olhar em Cristo, se o nosso centro das atenções não for o Senhor, se o centro das minhas decisões não for Cristo, de nada vale a minha existência nesse mundo. De nada valeu o que eu fiz, o que eu conquistei, os terrenos, as casas, os países, o tanto de coisa que eu fiz, se o centro da minha existência não for o Senhor Jesus Cristo. Mas ela tem uma mensagem ainda mais forte. Ela diz que Deus está fazendo esse peneiramento para remover a apatia e a indiferença. Podemos estar na época de Laodiceia, como de fato estamos. O cristianismo, de uma forma geral, está enfermo. Agora, não é porque eu estou na época de Laodiceia que eu tenho que ser um fiel laodiceano. A mesma pena inspirada afirma o seguinte: diante da frieza de uns, eu tenho que tirar calor deles. Enquanto eles não vão, não quero, não posso, tenho que tirar calor. Enquanto eles estão na covardia, eu tenho que ter coragem para tomar decisões às vezes impopulares, mas necessárias. Então Deus está dizendo por meio da sacudidura, que Ele quer separar um povo escolhido para Ele, para a sua obra, para os seus propósitos. Não pode ser qualquer tipo de povo. Afinal de contas, para pensar, Deus tem um céu para colocar nas nossas mãos, uma eternidade. Imagina se Ele vai levar um rebelde. Imagina se Ele vai levar alguém que é de pensamento dúbio. Não pode fazer isso. Olha o que diz o comentário adventista do sétimo dia sobre esse período. O tipo de cristão laodiceano está contente com a rotina e se orgulha, apesar de pouco progresso que consegue. É quase impossível convencê-lo de sua grande necessidade e de quão longe se encontra da sua meta de perfeição. Ele, não, estou bem demais, já estou na igreja verdadeira. Não, estou bem demais, já estou guardando. Eu não fumo, não mato, não roubo, não estou fazendo tanta coisa como o pessoal daí fora está fazendo, então estou bem demais na fita. Quando eu morrer, que Deus me coloque num bom lugar. A mesma chega a dizer o seguinte, que nenhum entre 20 dos que têm o seu nome inscrito nos livros da igreja estão preparados para terminar os seus últimos dias nessa terra. Nenhum entre 20. Pastor, o que faltou para que esses 19 aí, meio praticamente, a conta não está perfeita, o que faltou? É simples, deixaram de olhar para Cristo, deixaram de olhar para a cruz, deixaram de se autossacrificar, deixaram realmente que as coisas do mundo roubassem a atenção do seu coração. E evidentemente se comportam como laodiceanos, felizes pelo seu estado letárgico, apático e indiferente na casa de Deus. Outra coisa que a sacudidura tem por objetivo é testar os ventos de doutrina. E olha a exortação que o apóstolo Paulo nos faz em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios 4 e o verso 14. Ele diz o seguinte: um outro objetivo que tem também o peneiramento diante de Deus, promovido por Deus. Ele diz, para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Deus então permite que esse peneiramento aconteça para saber se o seu povo realmente está alicerçado em sua palavra. Muitos por aí afora têm disseminado as mais terríveis heresias. Muitos têm ensinado por aí afora coisas antagônicas ao que está escrito na revelação da palavra de Deus. Desde o princípio da história dessa igreja, e a igreja, como eu falo, do cristianismo como um todo, tem surgido as mais
terríveis heresias espalhadas por toda a face da terra. E muitos então ficam ávidos a então receber e ver e acompanhar essas heresias modernas. Esses dias peguei essa heresia aqui na internet, olha só, pastor manda os fiéis comerem grama para ficarem mais perto de Deus. E a igreja foi para a rua comer grama. Para a rua não, né? Para o pasto. Baseado em quê? E o pior é que o herege encontra uma base bíblica, viu? O herege encontra uma base bíblica. Baseado em quê? Nabucodonosor. Nabucodonosor que foi pastar para que durante aquele tempo de arrependimento, Deus então trabalha. Aí agora os irmãos. Claro que teve alguns irmãos aí que teve um probleminha estomacal, né? Imagina a situação, o camarada comer tanto. Se fosse pelo menos um pezinho de coentro, né, de alface, até valia. Mas é grama pura. Grama pura. Heresias destruidoras. Heresias terríveis. E olha o que é que ela afirma ainda. Terei no terreno. Olha quem é que afirma isso. O inimigo das almas diz. Terei no terreno, diz o enganador, como meus agentes, homens que mantêm o quê? Falsas doutrinas, misturadas com justamente suficiente verdade para enganar as almas. Também terei presentes pessoas incrédulas, que expressarão dúvida quanto às mensagens de advertência do Senhor à sua igreja. Dois tipos de pessoas que estão infiltradas no meio do povo de Deus. Primeiro, quem são? Os que levam a igreja a falsas doutrinas. E o segundo grupo, quem são? Os incrédulos, que ouvem, mas não executam, não dão crença, não dão validade àquilo que então ouvem da parte de Deus. E ela afirma o seguinte, e os primeiros são, como é que começa esse processo de incredulidade? Eles começam a negar os testemunhos, começam a negar a revelação profética, em seguida já vão colocando em dúvida a Bíblia, e aí outras coisas, e chegam ao ponto de negar totalmente a sua fé em Jesus Cristo. Esse é o cenário. Esse é o cenário que o Senhor então permite para saber se seu povo realmente está firmado na palavra de Deus. Ao ouvir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Aí eu pergunto para mim e para você, como está o seu plano de leitura da Bíblia para 2019? O que você pretende estudar da Bíblia, estudar do dom profético, se alimentar espiritualmente? Ela diz, esses que são leitores superficiais. Esses dias a gente está agora no livro de Levítico, né? Começamos ontem, Levítico 1, no Reavivados. E eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus do céu, já deve ter parado um bocado de irmão aí, já no Êxodo, né? Que foi um bocado, o altar, a bacia, não sei o que, e o pessoal fica ali, rapaz, fica alguns com dificuldade de extrair ali verdadeiras pérolas da palavra de Deus. E agora entrou o livro de Levítico, um bocado de sangue, né? Olha, se for fazer isso, o animalzinho faz isso, aquilo, outro. Eu disse, meu Deus, alguns vão terminar parando no meio do deserto e não tendo vontade para seguir na leitura da Bíblia. E aí ela diz que esses que têm um conhecimento superficial, esses que não têm ali uma base com o Senhor Jesus Cristo, esses que não vivem a verdadeira fé dos nossos pais, eles então serão como areia movediça, porque eles não têm em que se sustentar. A sua fé é baseada em quê, meu irmão e minha irmã? A sua fé é porque alguém te transmitiu, ou porque você vive todos os dias uma experiência com Deus. Como que está o seu desenvolvimento? Como que está o seu crescimento com Cristo? Eu sei que a nossa jornada cristã, ora a gente sobe, depois dá uma descidinha, sobe, dá uma descidinha e tal, mas se a gente não tiver pelo menos no movimento ascendente, estamos estagnados. E ainda alguns permanecem lutando contra pecados já deveriam ter sido vencidos há tanto tempo. Começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a santificar-se por Deus e por sua causa, esses serão joeirados. Já iniciou esse movimento de sacudidura no meio do povo de Deus. O que é que o Senhor quer mais com esse movimento de sacudidura? Ele quer provar os que aceitaram a verdade. Será que realmente você aceitou a verdade? E se aceitou, foi pelo quê? Qual foi o motivo que fez com que você aceitasse a verdade?
Será que é pelo temor? Será por imposição? Porque eu fui obrigado, porque meus pais ensinaram assim, eu tenho o costume de estar na igreja, tal, então eu aceitei por uma questão social também. Todo mundo pergunta por que eu não vou para a igreja. Não é isso que agrada ao Senhor. Em João capítulo 6, em outra vez já preguei isso aqui também. Em João capítulo 6, é um dos momentos mais importantes e cruciais da história do ministério de Cristo, narrado por João. Jesus está ali com um monte de pessoas, são 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, é muita gente. As pessoas estavam ali no momento eufóricas, querendo a qualquer momento fazer Jesus Cristo como sendo o rei delas. Já tinha o voto popular ali da situação, já tinha 5.000 eleitores aí no mínimo. Mas Jesus sabia o que aquelas pessoas queriam. Elas estavam extasiadas, porque Jesus havia dado para elas pão e multiplicado os peixes também. E num momento muito decisivo, Jesus disse: olha, vocês estão me seguindo não é por conta do que eu trouxe da parte de Deus para vocês. Vocês estão me seguindo por conta das coisas que eu entreguei para vocês de graça. Por isso que vocês me querem. E daqui a pouco Jesus chega e diz: olha, não é assim. Se vocês não comerem da minha carne, se não beberem do meu sangue, vocês não têm parte alguma comigo. À vista disso, muitos começaram então a se dissipar, começaram a voltar para suas atividades, voltaram. Em João capítulo 6, o verso 66 diz que eles agora voltaram e não mais andaram com o Senhor. E o 67 diz que só ficaram os 12 discípulos. De 5.000 que eram discípulos de Cristo, agora só ficaram 12. Todos estavam ávidos por milagres, todos estavam ávidos por respostas de Deus, todos estavam ávidos pelos bens materiais, mas quando Jesus disse que o seu reino não era nem comida e nem bebida, que eles deveriam se sacrificar diante do altar de Deus, perna para que te quero, caíram fora. Deus então, por meio do seu movimento reformatório, Deus então, por meio da verdadeira sacudidura, quer saber quais são as nossas intenções e quais são os nossos motivos que nós então o seguimos. Quais são os propósitos que há realmente no nosso coração, se eles são louváveis ou se são reprováveis. É evidente que nem todos nós, nem todos os que estão aqui, mantêm o puro testemunho da verdade. A verdade, como é em Cristo, não encontrará morada no coração de muitos, mesmo entre os professos filhos e filhas de Deus. Temas como a guarda do sábado. A guarda do sábado. Será que a gente ainda tem guardado o sábado conforme o mandamento? Ou seguindo os nossos próprios ideais? Temas como a guarda do sábado. Temas como a reforma de saúde. Temas como vestuário e moda. Temas como os dízimos e as ofertas. Temas como a imortalidade da alma. Temas como o dom profético. Alguns já dizem: não, mas isso não é necessário ser tão assim. Não é preciso tanto rigor. E já começam a se tornar juiz do que o Senhor havia estabelecido. Agora mesmo, nós vemos que muitos terminam saindo da igreja por não concordarem com as suas doutrinas bíblicas. Há um tempo atrás eu tive em uma determinada situação que alguém perguntou: pastor, eu queria ser membro da igreja. Que bênção, louvado seja Deus, eu quero ser batizado. Tá legal. Mas, olha, só tem um detalhe, eu não creio nisso aqui. Vocês creem, eu não creio. Eu digo: que legal, né? A gente crê, você não crê, você quer ser parte da gente lá que crê. Como é que faz sentido esse negócio aí? Não é verdade? Eu digo: olha, querido irmão, é impossível que eu possa lhe batizar nessa situação. Ou você crê no que está na Bíblia, ou você não crê. Não tem 99% certo. Ou está tudo certo, ou está tudo errado. Ou você crê ou não crê. E ali nos despedimos da pessoa porque ela absolutamente disse que não cria e ponto final, e encerrou e não tem mais papo. Eu digo: então, é você e Deus. Deus, por meio da sua sacudidura, quer provar se nós aceitamos a verdade por completo. Mas não é apenas a verdade como uma teoria. Entende? É muito fácil. Fulano conhecia a verdade. A gente tem essa prática, né, de dizer: fulano saiu, mas pelo menos conhecia a verdade. Mas conhecer a verdade não é conhecer um conjunto de regras, de normas, de procedimentos. Não é isso conhecer a verdade. Muitos conhecem a verdade, mas não executam. Então de que valeu? Apenas saber das normas, procedimentos, o código ético, tal, moral, tudo isso, se não vive nessa verdade. A igreja de Éfeso, que nós acabamos de estudar durante essa semana,
nós vimos que eles tinham um ávido conhecimento, que eles tinham uma igreja vibrante na palavra, mas era uma igreja que havia esquecido o amor. Tinha a ortodoxia, tinha a palavra correta, mas não tinha a prática das boas obras. Por isso que o Senhor olhou para Éfeso e disse: olha, vocês estão bonzinhos nessa parte aqui, mas tem um detalhe: arrependam-se e voltem à prática das primeiras obras. Voltem à prática das primeiras obras. E aí você pergunta: pastor, e quem será sacudido? E uma outra pergunta é: quem são os que não vão resistir à sacudidura? E Ellen White então afirma que 14 grupos de irmãos não hão de resistir à sacudidura. Se você estiver neste grupo, irmão e irmã, ore e peça a Deus sabedoria para sair desse grupo, tá? Para sair desse grupo que de repente só tem te feito mal, tem te alimentado o egoísmo, tem mexido com o teu orgulho. Então pede a Deus para sair desse grupo. Quais são os grupos, pastor? Olha aí, o primeiro grupo: os autoenganados. Segundo, os descuidados e indiferentes. Terceiro, os ambiciosos e egoístas. Quarto, os que se recusam a sacrificar-se. Quinto, os orientados pelo mundanismo. Sexto, os que comprometem a verdade. Sétimo, os desobedientes. E aí, tem mais? Tem. Oitavo, os invejosos e críticos. Nono, os fuxiqueiros que acusam e condenam. Décimo, a classe conservadora superficial. Tem desses, tem um bocado, hein? É ali aquela fachada de beleza, mas está lá dentro um sepulcro caiado, né? Aí o 11º, os que não controlam o apetite, gente, olha aí. Os que não controlam o apetite também, ao serem sacudidos, também podem ser exterminados. 12º, os que promovem a desunião. Será que tem desses? Promotores da desunião. 13º, os estudantes superficiais das Escrituras Sagradas. Pastor, mas eu só leio um salmo, um pedacinho de Jó para ter paciência. Os leitores superficiais da palavra de Deus também, ao serem sacudidos, não hão de resistir. E o 14º, os que perderam a fé no dom profético. Qual destes? Espero que vocês não estejam, que eu também não esteja, em grupo desses nenhum, em condição dessa nenhuma. Mas se por um acaso estivermos, Deus está nos dando hoje, por nome de 12 de janeiro de 2019, Deus nos está entregando essa data, essa oportunidade de dizer: Senhor, eu estou em 3, 4, 5, 6, 14, talvez é demais, mas eu estou nesse grupo aí. Senhor, me ajuda a sair, me dá força, Senhor, para que eu não me coloque numa situação dessa. Por isso que a mensagem de Deus nesta manhã é para que a gente olhe para 2019, sabendo que Ele está conduzindo os nossos passos, mas que a gente precisa então diante dEle pedir clemência, misericórdia e mais semelhança a Cristo. Porque se eu estou em Cristo, eu vou estar fuxicando a vida de quem, meu Pai do céu? Se eu estou em Cristo, eu vou estar com inveja que o irmão tem isso, tem aquilo outro? Se eu estou em Cristo, eu vou estar sendo um promotor da desunião? Claro que não, porque eu já estou em Cristo, as coisas passadas já foram para trás, e agora eu vivo na esperança do Filho de Deus. E por último, o conselho que o apóstolo Paulo nos diz: segure-se. Ele diz: olha, aquele pois que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não tem nenhum bom, não tem nenhum imune, todos são sujeitos, todos são farinha do mesmo saco, é tudo gato da mesma ninhada. Então todos estamos na mesma condição. E agora o que nós precisamos Senhor, é buscar ao Senhor. Senhor, se eu estou de pé, me ajuda, Senhor, para que eu permaneça, que meu olhar esteja em Ti, que minha atenção esteja no Senhor, que as minhas decisões sejam conforme assim diz o Senhor. E na prática, como é que isso funciona, pastor? Simples. É manter realmente em todos os dias uma constante e profunda comunhão com o céu. É santificar o namoro. Santificar o namoro. Tem namoro por aí afora que, meu Pai do céu, é uma vergonha. Estes dias eu passei próximo de uma das nossas igrejas e estava lá um casalzinho, que eu digo: rapaz, ali é quem? Só estou vendo um. E era no escurinho da igreja. Eu digo: meu Deus do céu. Cheguei para aquela alma rebelde e disse: alma, vem cá, chega aqui. Tu quer namorar? Vai para casa, que o nome é namorada. Entendeu onde é?
Onde é que você vai namorar? Namorada dela, tá bom? É onde ela mora, namorada. Vai para a casa dela e namora com ela, namorada dela. Mas desse jeito não dá, ainda no beco da igreja. Precisa santificar o namoro. Precisa santificar as tuas redes sociais, irmão. O que é que você tem colocado lá? Precisa santificar a deusa cinzenta da tua casa também, a tua televisão. O que é que você tem visto nela, hein? Quantas horas você passa assistindo isso e aquilo outro? Quantas horas? Aí quando vai para a Bíblia, estou com sono, rapaz, essa letrinha miúda aqui. É realmente, irmão. Você vê tanta coisa ali, um negócio correndo, bala para cima. Esses dias eu estava ouvindo um filme que era tanta bala. Rapaz, se eu ganhasse R$1 por cada bala dessa, cada disparo desse que eu ouvi, eu estava milionário. Só tinha bala no filme. Precisa santificar a tua televisão. Precisa santificar a tua leitura também. E eu digo isso por quê? Porque a gente gosta disso, gente. A gente gosta das coisas erradas. Mas a gente precisa dizer, Senhor, eu não quero me perder. Senhor, faz sinal, Senhor, eu não quero me perder. Essas coisas aqui tem que tirar para trás. Eu conheço Jesus, eu amo Jesus, não posso me perder. Não posso me perder. É uma vergonha para o evangelho me perder. Não posso me perder, Senhor. Então me ajuda a resistir, a lutar contra mim mesmo. É uma batalha. É como o apóstolo Paulo diz, ele diz, não é nem contra a carne nem sangue, sim contra os principados e as potestades, até mesmo nas regiões celestes. Então me ajuda, Senhor, a vencer essas batalhas. Então se eu tenho as minhas decisões, se todos os dias eu me consagro diante do Senhor e digo, Senhor, hoje, talvez ontem eu não tenha sido tão semelhante a Jesus, mas hoje me ajuda a ser. Ontem talvez eu fui até parecido um pouquinho com Judas, mas hoje pelo menos um Pedro. Mas vamos estar juntos, vamos estar crescendo um pedacinho e vamos embora avançando, Senhor. O que mais? É uma vida de oração contínua, para que eu permaneça de pé, orando na presença de Deus, clamando. Não são as orações que têm poder, mas é o Deus que ouve as orações que faz toda a diferença. É Deus quem atende as orações dos seus filhos. É pedir a Deus para que Ele também me dê força para eu abandonar as minhas ambições egoístas. É também buscar tempo. Tempo a gente tem, a gente às vezes falta vontade. É buscar, Senhor, eu quero me dedicar ao estudo da Tua Palavra, Senhor. Quero mais aprender contigo. Quero ouvir daquelas histórias, me enquadrar dentro dessas histórias também. E ver as quedas, ver os fracassos, mas também ver a Tua governança por meio do Teu povo. É pedir para estudar mais a Palavra de Deus, é se dedicar mais ao estudo, à compreensão, desenvolver a verdadeira fé. É uma entrega da vida a Cristo. E também trabalhar pelos perdidos. De nada vai adiantar eu estar com essa vida toda aí, se eu não estou falando de Jesus para outras pessoas. É aproveitar no meio do sol quente, cadê a irmã? Já foi estar ali, no meio do sol quente lá em Recife, olha, sinal da volta de Jesus. É falar dentro do ônibus, olha, Jesus está voltando. Falar para as pessoas que Ele está voltando. Aproveitar as oportunidades e testemunhar para outras pessoas também, se assim estivermos. Nada e ninguém poderá nos abalar da verdadeira fé em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque não vai ser mais Bruno, não vai ser mais as decisões de Bruno, não serão mais as minhas decisões, não serão mais as minhas escolhas, mas vai se cumprir o que tanto o apóstolo Paulo fala, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Há um texto que eu quero terminar com ele, e ele está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 35 em diante. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
nada poderá abalar aquele quando for sacudido, porque ele está escondido em Jesus. A sacudidura traz inúmeros benefícios. O primeiro é que ela vai confirmar aqueles que amam o Senhor. Os fiéis do Senhor serão confortados e animados, enquanto que os infiéis abandonarão o Senhor de uma vez por todas. A igreja será sacudida, mas ela não cairá, porque o firme fundamento dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. A igreja militante, então, torna-se a igreja triunfante, assim como a profecia que Amós então falou. Deus agora estaria conduzindo o seu povo, assim é de se cumprir os propósitos e os projetos de Deus para cada um dos seus fiéis. Deus procura homens e mulheres tementes a Ele, homens e mulheres que não se vendam diante das circunstâncias, homens e mulheres que sejam fiéis aos seus propósitos, que mesmo sendo peneirados, mesmo quando a sua vida esteja prestes a se sucumbir, ainda assim permaneçam do lado de Deus e da verdade. Há uma história contada pelo bispo da Igreja do Evangelho Pleno em Seul, na Coreia do Sul, David Paul Yong-cho. E ele fala que a igreja na Coreia do Sul ela avançou muito. De fato, a igreja evangélica na Coreia do Sul avançou bastante. Crescimento estonteante. Mas isso após a Segunda Guerra. Mas durante o período ali das guerras entre as Coreias, Coreia do Norte, como nós conhecemos, é a Coreia do Sul. A Coreia do Norte de um perfil comunista, a Coreia do Sul com a outra filosofia. Mas os comunistas, ao entrarem dentro das fronteiras, ultrapassarem as fronteiras da Coreia do Sul, eles agora obrigavam, e estavam praticamente a Coreia do Norte bem arregimentada nos seus propósitos. E diz que o grande objetivo dos norte-coreanos era exatamente perseguir os cristãos, como até hoje permanece, né? A Coreia do Norte é o país mais fechado para o evangelho no mundo. Milhares e milhares de pessoas não sabem quem é Cristo na Coreia do Norte. E diz que eles então capturaram um líder religioso, sua esposa e os seus filhos. E agora o capturaram, não tinha nada que os incriminasse. Disseram para eles: olha, é o seguinte, vocês podem ter a liberdade outra vez, mas é necessário que vocês neguem a Jesus Cristo, neguem ao Senhor de vocês e reconheçam os nossos líderes como sendo então as divindades, as autoridades constituídas. O pastor então, o líder daquela comunidade, tomou a iniciativa e disse logo: nós não vamos negar a Cristo. Eles então disseram: olha, a pena para quem não nega a Cristo é ser enterrado, e é ser enterrado vivo. Então nós seremos. Levaram então o pastor, o líder, sua esposa e seus 2 filhos para o local ali que seriam enterrados, uma cova aberta, um monturo de areia ao redor. É a última oportunidade. Ou o Senhor nega a Cristo, ou então a cova é de vocês. Um dos filhos do casal disse bem assim: papai, lembre-se da gente. Os pais que estão aqui, as mães que estão aqui sabem. Imagina um pedido desse às vésperas de ser executado. Lembre-se da gente. Diz que o pai titubeou, mas imediatamente em uma voz: não posso negar o meu Cristo, não posso negar o meu Senhor. Ele disse: nós não vamos. Desceram então para a cova e agora começaram a lançar areia, as pás de areia sobre eles. E eles cantaram. A mãe, quando viu ali a atenção dos pequenos, disse bem assim: filhos, fiquem calmos. Da próxima vez que nós abrirmos os olhos, nós vamos ver Jesus. E aquela família iam recebendo os volumes de areia, e eles cantavam a seguinte canção, bem conhecida do nosso inário. Vocês podem cantar comigo. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há canções neste lindo país, que Jesus foi no céu preparar. Vou morar
nesse lar perenal e feliz. Vou morar nesse lar perenal e feliz. Não terminaram de cantar, mas as suas últimas vozes foram ouvidas cantando este hino. E ali descansaram no Senhor. Deus procura homens e mulheres que, ao serem sacudidos pelas aflições da vida, Deus procura homens e mulheres que, ao serem provados pelo fogo intenso das ardentes provações, se mantenham com o olhar no Senhor, certos de que mesmo a morte não será a última palavra e que eles têm um reencontro garantido com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja conosco nesse próximo ano, que a graça do Senhor seja abundante nas nossas vidas e que tenhamos um coração cada vez mais envolvido com o Senhor, com a sua obra e com a sua missão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Nosso Pai Celestial, nossa gratidão por essa imensa promessa que temos, que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Cada dia, Senhor, nos faz mais semelhante ao Teu Filho. Cada dia, Senhor, elimina o pecado do nosso arraial. Cada dia, Senhor, luta conosco contra os nossos egoísmos, contra as nossas ambições, contra os nossos desejos da carne e nos faz cada vez, Senhor, mais e mais vencedores por meio do Senhor Jesus. Nos abençoa, grande Deus, como Teu povo, que ao sermos peneirados, possamos revelar o amor de Cristo em nosso coração, possamos tirar as coisas que então estão nos separando ou atrapalhando a nossa jornada contigo e assim, Senhor, vivermos nessa intimidade, nessa santidade contigo, anunciando a breve volta de Cristo. Nos toma em Tuas mãos, abençoa a Tua igreja, nos aceita como Teus filhos, é o que nós Te rogamos, crendo que somos ouvidos porque oramos em nome de Jesus. Amém.